Foi uma geração muito corajosa, que tentou acompanhar o movimento internacional da arte, que isso sempre existe e existirá. Muitos também preservando a questão das tradições, para que das tradições se faça um novo, né? Que o novo também é utopia. Eu faço parte da geração 70, que é uma geração que, se ela não foi melhor, ela não deixou que a Bahia fosse pior. Ali começa a se pensar a questão da arte do ponto de vista de uma percepção e de uma ótica da arte contemporânea. Quer dizer, era a gente fugindo de um pensamento modernista que era o que permeava a Bahia até então. 60 foi isso, né? Esse boom, né? Grande parte dessas experimentações foram lançadas em 60. 70 já foi um enxugamento devido às políticas, né? As políticas da censura, de cerceamento, né? Então os artistas ficaram mais conceituais, de certa forma. Nós temos o quê? Uma geração, né, em torno da Escola de Belas Artes, alguns bastante influenciados pela obra seminal do professor Juarez Paraíso, né, que era uma referência, né, uma referência de pensar contemporaneidade, né, na Bahia, né, dentro de uma instituição acadêmica como a Escola de Belas Artes. O trabalho representa, antes de tudo, um apelo para uma maior comunicação entre os homens, principalmente entre os homens massificados pela máquina, característica de sua própria inteligência e poder contemporâneos. Eu, por exemplo, tive que atravessar uma fase de decomposição de formas, mais ou menos dentro da filosofia cubista, apenas por intuição, porque eu não encontrei na escola, durante todo esse percurso, alguém que me dissesse que a arte não é cópia da natureza, nunca foi. As diferentes experiências de vida dos artistas que fizeram cursos de arte no exterior, com bolsa de estudo ou não, os que iam buscar nas suas raízes sertanejas a expressão da sua arte, os que chegavam de pequenas cidades, os de Salvador, asseguravam a variedade dos seus estilos. A maioria dos artistas desta geração se formaram na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Todos buscavam um caminho novo para expressar suas ideias e sentimentos. Minha atuação como artista plástico, ela começa, né, em Feira de Santana, nas feiras livres, e fiz vestibular e passei logo de cara e vim para cá. Aqui eu encontrei um mundo diferente, né, com artistas do naipe de um Juarez Paraíso, os professores da escola todos, e comecei a me entender como era ser artista. Antes a figura humana, ela era presente total no trabalho, e ele foi cedendo lugar, uns signos que são os signos que eu vejo na minha Bahia, né? A partir de 1959, 58, né,
com Edgar Santos, com todo o movimento cultural existente naquele momento, o Grupo Mapa, o Cinema Novo, né? A Escola de Teatro, né? A criação do Museu de Arte Moderna, a criação do Teatro Castro Alves, Biblioteca Central, né? As artes plásticas surgem com uma dinâmica, né? Em decorrência de todo um processo que foi gestado, né? E que a cidade de Salvador passa a ser um referencial, né? Então surge a Bienal de 66, surge a Bienal de 68. Tirar ao máximo o grande peso das coisas. Tirar ao máximo o grande peso. Tirar ao máximo o grande peso das coisas. Tirar ao máximo. Apesar dos protestos na década anterior, o AI-5 fora promulgado. A guerra do Vietnã continuava e o mundo, ansioso, aguardava o desfecho da persistente Guerra Fria. Na arte visual, multiplicaram-se os meios de expressão, levando à distinção entre o artístico e o não artístico a um impossível limite, enquanto o público habituado à arte da primeira metade do século XX, atordoado, mantinha-se afastado de museus e galerias. Quando esta coisa muito importante chamada Segunda Bienal da Bahia foi fechada, não conseguiu nem abrir porque o Exército lacrou tudo e confiscou tudo, dali as artes plásticas tiveram um baque muito grande. Então houve uma dispersão por medo mesmo físico de você estar aqui hoje e amanhã não estar mais. Nós pegamos uma época difícil, porque nós estávamos na ditadura, né? A gente tinha que fazer um trabalho que pudesse burlar como é que diz, a proibição deles sobre certas coisas. Isso, de certa forma, prejudicava, mas também ajudava, porque forçava a gente a imaginar mais. A Bahia ela ficou um pouco isolada, né? Porque em função a Bienal de 68, que foi, digamos assim, esse canal de contato com o que estava acontecendo fora da cidade, fora do estado, ela perdeu, foi fechada, então a Bahia perdeu esse contato. Nós ficamos aqui isolados do que estava acontecendo e havia essa dificuldade de você circular a informação. Então, no meu caso mesmo, eu utilizei da arte postal, da poesia visual, para poder veicular meu trabalho. E a referência que nós tínhamos era dos artistas modernos, que eram estabelecidos e que era uma casta, entendeu? Feudal, era uma casta feudal mesmo, tanto é que o crítico de arte Frederico de Moraes, certa vez veio aqui fazer um workshop ou uma conferência, não me lembro bem, mas ele dá uma entrevista no Jornal à Tarde e fala da minha geração, dizendo que nós tínhamos a obrigação de jogar na lata do lixo certas tradições, porque aquela época era uma época realmente que tinha certa confrontação com o establishment. E o pessoal da geração 40 era o pessoal que dominava o mercado, que só eles existiam, só existe parcialidade para eles em qualquer universo do museu, na galeria e tudo mais. Agora são mundos diferentes, épocas diferentes, né? A Bahia dos anos 70, até os anos 70 era uma, né? De lá para cá é outra, estou falando assim do mundo da arte, né? A Bahia até os anos 70, desses mestres nossos, que era a Bahia centrada em torno de Jorge Amado, principalmente, né? O grupo de arte centrado, e a partir disso, a partir de 70, houve uma diversificação muito grande. Eu mesmo fui para os Estados Unidos, mas antes de mim, Mariozinho já tinha ido, Emanuel estava em São Paulo, entendeu? Então os artistas baianos começaram a ganhar mundo e com isso levar e trazer muita coisa nova, entendeu? Então assim, quando eu voltei de Nova York, eu já trouxe um monte de ideia bacana e tal. Comecei a praticar uma arte nova, diferente, mais descompromissada, né? Menos regional, mais universal.
os que tinham ido antes de mim também e os que vieram depois continuaram. Então hoje a gente tem um cenário na Bahia já bem diferente. E nós começamos a mostrar o trabalho fora da Bahia, tivemos críticas fora da Bahia, e aí o Brasil começou a notar que dentro da Bahia existia uma nova geração que não eram as pessoas já consagradas, como o General Augusto, como Carlos Bastos, como Floriano Teixeira, como Caribé, como Hansen, como tantos outros. Então eu acho que é uma geração seminal, porque além de criar para si um espaço, influenciou toda essa geração que vem depois. Era um momento, o que eu poderia dizer, da política passar daquela política ideológica partidária para uma política dos comportamentos, dos costumes, da liberação do corpo, do amor, do uso de substâncias psicoativas, se a gente pode assim dizer. A Bahia teve um papel cultural muito forte nesse momento, no sentido das políticas dos costumes, né? Vivíamos uma revolução cultural, né? E uma revolução política também, né? Cultural e política, né? Então era uma grande contestação, né? Dos valores sociais, né? Dos modelos de sociedade. Então era uma desconstrução de tudo que tinha nos ensinado sobre a cultura, o que seria cultura e sociedade, né? Então, esses artistas todos, né, estavam reinventando, né, formas novas de viver e de existir, né? Estavam participando de comunidades alternativas para pensar outras possibilidades de você se associar e de você viver e de você estabelecer uma relação com o mundo e com a natureza. Besta tu, besta tu, besta tu, besta tu, besta tu, besta tu. Dionísio Prime e o Dicinho na Bahia, né? Dois artistas desse grupo genial, o grupo de Jiquié, né? Dionísio, que era negro e que vai ter uma influência muito grande, né, da cultura, principalmente da cultura concreta, né, do pensamento concretista paulista, e ao mesmo tempo vai reinventar as artes gráficas no Brasil, né? E vai destruir os limites entre arte e design. E o Dicinho, que vai ser um dos grandes artistas, escultores, pintores, né? Disso que a gente chama dessa tropicália telúrica, dessa tropicália alucinada e alucinante, né? Psicodélica, né? Foi um momento de exercitar também, né? Uma arte, uma cultura que não tivesse essa referência europeia como determinante. E eu pensava muito, como é que eu posso ser um brasileiro que tenho que ficar preso em fazer casario ou baiana de acarajé e capoeirista? Será que eu não poderia avançar mais e sair dessa mesmice de uma arte para turistas, essas coisas todas? Os anos 70 foram os do Etsedron, na linha de passar do requinte estético para uma linguagem sociológica eminentemente brasileira. Trabalhou um grupo de artistas visuais, músicos, dançarinos, teatrólogos, videomakers, fotógrafos,
reunidos por Edson da Luz, ele que foi criador e mentor do Etcedron, projeto de arte baiana que, premiado na Bienal Nacional de São Paulo em 1974 e exposto nas Bienais Internacionais em 1973, 75, 77, alcançou enorme repercussão no Brasil e no exterior. Era visceral. Pelo material que era usado cipó, era usado couro cru de boi, chifre, esqueleto, tudo que vinha das vísceras. As figuras eram antropomórficas. Era o homem vivendo como animal, então havia uma mistura de homem e animal. Era um homem como animal, era um animal como homem, aquilo era o Etcedron. O Etcedron é isso que a gente pode definir justamente com isso, esse grande exercício, né, de pensar uma arte contemporânea a partir do Nordeste e a partir das suas raízes afro-americanas. Duas pessoas foram importantíssimas, o Edson da Luz e o J. Cunha. Né? Eu estava em Arembepe, ainda tinha um ateliê lá em Gragerus, e olhando, eu estava com mais dois artistas, Joel e Palmiro, e olhei para uma árvore e vi uns cipós. Eu digo, Palmiro, chega aqui. Tá vendo aquele cipó ali, rapaz? Não parece ferro? Como a gente não tem grana para trabalhar com ferro, que tal pegar um cipó daquele e a gente construir alguma coisa? Foi daí que nasceu o Etcedron. O Etcedron, na realidade, ele veio com um cipó. Aí ficou agora o trabalho de ver que nome dá. Ia falar Nick Art, David Shackleton, nada, porque tudo era, os nomes americanos eram muito bonitos, né? Pop Art. Eu disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, demoramos, ninguém achou. Eu disse, rapaz, a gente vai fazer um trabalho no Nordeste, né? Então vamos fazer o avesso do Nordeste, porque é isso que as pessoas não estão vendo, é o que está dentro. Na Bahia também, por não termos um sistema comercial de galerias, de feiras de artes, de grandes marchands muito consolidados, os artistas, né, tiveram que procurar outro sistema. Né? O J. Cunha é um bom exemplo disso. Né? Ele vai buscar no design, vai buscar, né, nos blocos afros, né, outra forma de colocar sempre o seu trabalho e se comunicar e se afirmar enquanto poeta. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu pierrot molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, veja, seja o que Deus quiser. Uma dessas situações seria o Carnaval Baiano, que já estava começando a fomentar uma cultura de massa pop tropicalista, que isso ia acontecer mesmo por causa da mistura de raças, mistura da hegemonia da música, da coisa forte dos tambores, né? Da questão negra sobre todas as questões de salão, por exemplo. O mais belo dos belos, sou eu. Bata no peito mais forte, diga, eu sou eu. Não me pegue, não, me deixa à vontade. Não me pegue, não, me deixa à vontade. Deixa eu curtir e ler. Já me dá liberdade, como é que diz amor? É meio que eu me considero um tropicalista, né? Na qual abrange todas essas questões críticas, né? Para o Ilê, por exemplo, eu caminhava buscando
matérias tradicionais para fazer uma leitura e uma linguagem mais africanizada. Para o Viva Bahia, que era um grupo pop de apresentações internacionais, eu usava todas as tecnologias que tinha de eletricidade, de tintas luminosas, de toda a novidade de materiais. Eu usava no Viva Bahia com Emília Biancardi, que era uma revolucionária. Invejado, ele se consagrou. Por isso o negro lutou e acabou. Invejado, ele se consagrou. Nos anos de 1960, embora tivesse crescido o número de mulheres nas artes, a maioria se voltou para o ensino. Foi somente nos anos 70 que se tornou significante o número de mulheres dedicadas exclusivamente a fazer arte. Você estava querendo a pessoal da década de 70, ó, Terezinha de Mê, Sofia Oslovski, Sônia Rangel, Norma Couto, Rosa Alice França, Maria Daí, Lígia Aguiar, Lísia Rocha, Isa Guimarães, Hilda Salomão, muita gente boa. Como os trabalhos extremamente experimentais, de multilinguagem, da Sônia Castro, na gravura, né? A Sônia Rangel também, né? E a consolidação da obra da Ieda Maria, né? E o trânsito internacional, né? E as referências internacionais, sobretudo americana, de artistas como a Daí, Maria Daí, Viga Gordilho. Então, uma série de artistas, mulheres, né? Que vão ter um certo destaque, né? Dentro das pesquisas da arte negra, eu gostaria de destacar o trabalho da Edsoleda Santos, né? Que é uma excelente desenhista, né? Até hoje é uma das nossas mais importantes artistas, né? Sobretudo sobre a temática e sobre a técnica, né? As abordagens dos temas que ela desenvolve. Na beira do mar, chamarei Iemanjá. Subi algum vodum, era um ireulou. Azul do mar, clamarei por Iemanjá. Quando eu era aluna, um dos diretores da Escola de Belas Artes, o professor Ivo Velame, ele fez vários salões universitários. Então, esse grupo da década de 70 estava sempre ganhando salão. Então, meu grupo ganhou também, viu? E nós nos reunimos no ICBA, que era um espaço livre, um espaço que qualquer artista podia ir lá, fazer qualquer negócio, era contra qualquer política, sabe? Era assim, um local assim, muito solidário com os artistas. A Bahia, nessa época, na década de 70 principalmente, que é a década que você está afirmando, ela tinha uma repercussão. Você ouvia falar da produção local em todas as áreas, com muita veemência, hoje você não tem muito isso, você ouve falar mais da coisa da música, dessa indústria musical que entrou, mas a parte de artes visuais, ela ficou, não tem essa mesma presença, vamos dizer, no cenário nacional. Isso é um fato. Agora, os fatores que determinaram isso, eu não saberia avaliar, entendeu? Foi o isolamento do desencanto, né, dos artistas produzirem porque não tinham mercado, né? E a censura também, né? A censura, o enfrentamento com esse mundo extremamente controlado, né? Que a ditadura militar cria no Brasil, não só na Bahia, né? Mas mesmo assim, né, muitos artistas continuaram produzindo, né? E reinventando
esses sistemas. Eu vejo a arte como um livre exercício de criatividade, de exploração do seu imaginário, da sua essência, da sua alma, não é? Isso como uma projeção de outros homens do meu tempo, desse meio ambiente que nós vivemos urbano. Então, para mim, eu vejo sempre como um desafio, como um exercício de criação. No sistema de arte baiano, assim, as galerias vão se consolidar, vão ser criadas e consolidadas, essas novas galerias de arte, a partir da década de 80. Durante muito tempo, por exemplo, o grande nome da arte contemporânea no Brasil e no mundo, da Bahia, né, era o Marep. Mas isso já está se tensionando, né? Então, tipo assim, depois veio a Virgínia de Medeiros, né, que também é um nome importantíssimo, que teve uma projeção muito grande. E, de certa forma, meu nome, né, por estar participando de mostras internacionais, participei da Bienal de Veneza. Então, o que a gente percebe é que existe o quê? E outros nomes estão surgindo, né? E outros nomes estão surgindo justamente para que coloque, justamente, que movimente, né, e que tensione outros valores, né?